Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui que é o espaço para você descansar a sua mente, relaxar o seu corpo, encontrar a paz e a tranquilidade de Deus enquanto você dorme. Quero aproveitar para pedir para você já curtir o nosso vídeo, já se inscrever no nosso canal e mandar esse vídeo para aquela pessoa que você também gostaria que encontrasse paz e tranquilidade durante essa noite. Hoje nós vamos contar mais uma história de Clara. E na história de hoje, Clara está passando por um momento que muitos de nós também passamos, quando parece que a nossa vida entrou num fluxo mais parado, quando nós nos sentimos estagnados e nós nos questionamos se Deus tem nos ouvido, se o Senhor tem realmente preparado alguma coisa para nós, porque nós sentimos que a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida social está parada, como se o nosso propósito, o nosso chamado estivesse adormecido. E nesse mundo tão veloz nós olhamos e vemos que as pessoas ao nosso redor parecem avançar numa velocidade absurda. Nós oramos, tentamos nos esforçar, tentamos nos mover, mas parece que tudo é mais do mesmo. Então aproveite agora para respirar bem fundo, relaxar a sua mente, descansar o seu corpo e vamos para a história de hoje. Clara sempre gostou das manhãs, do barulho do café passando, da luz entrando pelas frestas da cortina, do silêncio antes que o mundo ficasse barulhento demais. Mas já havia alguns meses que as manhãs perderam o brilho. Ela acordava, sentava na beira da cama, respirava fundo e pensava: de novo isso, a mesma rotina. Parece que nada muda, parece que a minha vida está sempre igual. No trabalho ela fazia o que sempre fez. Entregava tudo dentro do prazo, era gentil, dedicada, organizada. E mesmo assim, as oportunidades que ela esperava nunca chegavam. Enquanto isso, parecia que essas oportunidades explodiam para todos ao seu redor. Lívia, por exemplo, aquela colega de mesa, sempre com um sorriso fácil, tinha acabado de receber outra promoção. Era a terceira em 2 anos. E Clara, pela terceira vez, ficou no mesmo lugar. Quando a líder chamou Lívia para parabenizá-la, Clara sentiu aquele aperto no peito. Não era inveja, era uma dor. Aquela dor silenciosa de quem tenta. E ainda assim parece que está correndo contra uma areia movediça. No caminho para casa, olhando pela janela, ela pensou: Deus, será que eu tenho feito algo errado? Ou será que o Senhor simplesmente se esqueceu de mim? Ela não verbalizou isso para ninguém, nem para suas amigas, nem para o pessoal da igreja, nem para a pastora Helena. A dor que Clara carregava era mais íntima, aquela dúvida que mora no fundo do coração: se Deus tem um propósito, por que eu estou parada? E naquela noite, enquanto ela arrumava a mesa para o jantar, sua irmã mais nova mandou uma mensagem animada, contando sobre outra conquista que ela tinha acabado de alcançar. Clara respondeu com alegria, mas quando ela deixou o telefone de lado, ela sentiu as lágrimas queimarem. Eu não estou conseguindo acompanhar ninguém, ela sussurrou, enxugando rapidamente o seu rosto. Mas a verdade é que ela não queria acompanhar ninguém, ela só queria acompanhar o que Deus tinha para ela. Mas esse caminho parecia tão silencioso, e esse silêncio estava começando a doer. Na semana seguinte, o clima no escritório mudou.
Não foi nada oficial, nenhum e-mail marcado com importante, nenhuma reunião extraordinária. Foi só um rumor, um daqueles que começam baixinho, no corredor ali perto da copa, e de repente todo mundo parece saber. Aquele famoso rádio peão. Ouvi dizer que vai abrir uma vaga de supervisão, comentou alguém perto da impressora. Acho que dessa vez a vaga vai ser interna, hein? Clara ouviu sem querer. Na verdade, ela sempre ouvia sem querer. O coração dela captava esse tipo de notícia como um radar. E por um instante, apenas ela sentiu esperança, uma pontinha de luz. Um suspiro diferente. Talvez agora fosse a vez dela. Ela tentou disfarçar, continuar o trabalho, mas ela percebeu as suas mãos mais trêmulas. Ela tentou disfarçar, continuar o trabalho, mas ela percebeu suas mãos mais trêmulas no teclado. À tarde, quando Lívia passou pela mesa dela, comentou baixinho: amiga, ficou sabendo? Acho que essa vaga é a sua cara, hein? Você merece demais. Clara sorriu, mas algo dentro dela se encolheu. Não era só medo de não conseguir, era medo de esperar de novo, de acreditar, de orar, de pedir, de sonhar e no final assistir outra pessoa sendo chamada na sala da gerência enquanto ela continuava no mesmo lugar. No fundo, ela tinha receio de que essa esperança fosse só mais uma ilusão. E naquela noite, quando ela chegou em casa, ela fez algo que não fazia há algumas semanas. Abriu a Bíblia. Ela queria uma resposta, ela queria uma direção, um sinal que Deus estava olhando para ela. Mas enquanto ela lia, sentia um vazio estranho. As palavras estavam lá, mas pareciam distantes. Clara apoiou a testa nas mãos e sussurrou: Deus, eu não sei lidar com mais uma decepção. Eu não sei se eu aguento mais tentar. O rumor da promoção, em vez de trazer ânimo, acendeu o conflito que ela tentava ignorar. O medo de nunca sair do lugar, mesmo que ela estivesse fazendo tudo certo. E pela primeira vez ela percebeu que isso estava começando a mexer não só com a sua autoestima, mas com a sua fé. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de expectativa contida e silêncio pesado dentro de Clara. O rumor da promoção não morreu. Pelo contrário, ele ganhou força, mas ninguém falava oficialmente. Até que numa manhã de terça-feira a notícia chegou de uma forma simples demais para o impacto que causou. A gerente enviou uma mensagem no grupo: Pessoal, durante essa semana vou fazer conversas individuais com cada um. Chamarei mesa por mesa. Só isso. Uma frase curta, objetiva, sem explicações. Mas para Clara soou como um sino dentro da alma. Era isso. Ia acontecer. E de alguma forma ela sentia que aquelas conversas tinham tudo a ver com a possível promoção. O coração dela começou a bater mais rápido. Não era esperança, mas pavor. Porque de repente tudo parecia frágil demais. Sua competência, sua história na empresa, seu equilíbrio emocional, a sua fé. No fundo, ela sentia que esse momento definiria algo maior do que apenas uma posição no trabalho. Definiria se ela era ou não alguém que Deus ainda lembrava. E esse pensamento a esmagou. Ao longo do dia, enquanto ela via colegas sendo chamados um por um para a sala da gerente, Clara foi se encolhendo por dentro. O som da porta abrindo e fechando parecia cutucar uma ferida. A cada funcionário que voltava, ela tentava decifrar pelas expressões. Foi boa, foi ruim, é sobre a vaga. Mas ninguém estava dizendo isso claramente. E foi aí que o clímax começou a se formar, silencioso, profundo e cruel. Clara percebeu que não estava só com medo, ela estava com pavor de ser invisível. Pavor de entrar naquela sala e perceber que não importava. Pavor de ouvir um elogio genérico
uma frase educada, algo que não apontasse para nenhum futuro. Pavor de ter esperado em vão. Ao fim da tarde faltavam poucos nomes. Clara já sentia uma exaustão emocional, como se ela tivesse corrido uma maratona. Seu corpo parecia pesado, o pensamento começava a ficar nublado e pela primeira vez em muito tempo, ela pensou talvez Deus realmente não esteja mais escrevendo nada novo para mim. E essa frase atravessou o peito como uma lâmina fina. E o pior, ela acreditou nela. O clímax não explodiu de uma vez. Começou ali, no momento em que Clara viu seu nome ainda não chamado. O sol se pondo lá fora e o coração mergulhando num tipo de desânimo que doía fisicamente. Um desânimo que sussurrava: não espere nada. Não espere dele, não espere da vida. E ela, cansada, quase aceitou. No dia seguinte, a gerente finalmente chamou o nome de Clara. Ela respirou fundo, tentando manter o corpo firme enquanto caminhava até a sala. O corredor parecia mais longo do que de costume, como se o chão estivesse esticado pela ansiedade. Quando ela entrou, a gerente sorriu de um jeito profissional demais. Aquele sorriso que não revela nada. Clara se sentou. As mãos escondidas no colo tremiam só um pouco. A gerente começou com o de sempre. Clara, obrigada por vir. Quero conversar sobre o seu desempenho. Clara ouviu elogios educados, menções ao comportamento, ao comprometimento, à postura impecável, a forma como o setor confia nela. Tudo muito bonito, tudo muito neutro. Mas então a gerente abriu um arquivo na mesa, ajeitou os óculos e disse: antes de falarmos de você, eu quero comunicar oficialmente que Lívia será promovida. O nome caiu como um peso. Lívia. A colega que parecia sempre tranquila, a que entregava tudo com facilidade, a que nunca parecia duvidar de si mesma, a que Clara admirava. A gerente continuou falando, algo sobre o desempenho de Lívia no último projeto, sobre a nova vaga, sobre mudanças na equipe, mas Clara só conseguiu ouvir um zumbido abafado, como se estivesse debaixo d'água. Por dentro, ela desabou. De novo. Pela terceira vez, ela ficava no mesmo lugar, vendo alguém mais novo, mais leve, mais confiante passar à frente. Então, veio a frase. A frase que parecia educada por fora, mas que ferrou ainda mais a alma por dentro. Clara, você é boa, muito boa, mas ainda não é o momento. A gerente seguiu falando sobre novas mudanças, sobre reestruturação, sobre futuros possíveis. Mas Clara não conseguia processar nada além daquelas palavras. Boa, mas ainda não. Era como ouvir sua própria vida sendo colocada em espera, mais uma vez. De novo. Enquanto a gerente explicava que novas oportunidades poderiam surgir em breve, Clara sentiu algo apertar o peito. Uma mistura de vergonha, de frustração e de uma tristeza funda, aquela que faz a alma murchar sem barulho. No fundo, ela lutava contra o pensamento que ameaçava se formar. Se não é meu momento agora, quando será? E pior do que isso, será que algum dia vai ser? A gerente seguiu explicando detalhes da promoção, da reestruturação, das mudanças que estavam por vir. Clara tentava acompanhar, mas tudo dentro dela parecia amortecido, como se a fala chegasse atrasada, ecoando no lugar onde a esperança já tinha baixado as luzes. Quando a reunião terminou, Clara agradeceu, sorriu com educação e saiu. O corredor, antes comprido, agora parecia estreito demais para o que ela carregava no peito. Ao chegar perto das mesas, ela viu o pequeno grupo comemorando ao redor de Lívia. Balões improvisados, com post-it, abraços, palavras empolgadas, alguém dizendo que era óbvio que seria ela. Clara parou por um segundo, respirou e, mesmo com o coração dolorido, caminhou até a colega. Tocou no braço dela com gentileza e disse: parabéns, Lívia, você merece. Lívia abriu um sorriso genuíno, segurou a mão de Clara e respondeu: obrigada. Você sempre me apoiou tanto, de verdade, isso significa muito. As palavras foram sinceras e doeram assim mesmo.
Clara retribuiu o sorriso, segurando firme a própria alma para não deixar escapar nenhuma rachadura, não na frente de todos. Depois ela voltou para sua mesa, sentou, olhou para a tela azulada do computador e só então, quando ninguém estava olhando, uma lágrima desceu silenciosa. Um luto pequeno, contido, mas profundo. As horas seguintes foram automáticas. Clara respondia e-mails, revisava relatórios, ajustava planilhas, mas era como se estivesse fazendo tudo de fora do próprio corpo. No fundo, uma pergunta martelava sem trégua. O que mais eu preciso fazer? Naquela noite, chegando em casa, ela jogou a bolsa no sofá e ficou parada por alguns segundos, olhando para o próprio reflexo no espelho do corredor. Parecia cansada, mas não era cansaço físico, era outra coisa. Um cansaço que nascia de não ser vista, de não ser escolhida, do quase constante, sempre quase. Tomou banho sem sentir o cheiro do sabonete. Jantou sem perceber o gosto da comida. Se deitou com a exaustão pesada que não vinha do trabalho, vinha da alma. No dia seguinte, tudo parecia mais difícil. O caminho até a empresa estava mais longo, o ar mais pesado, os gestos mais automáticos, e ao longo da manhã ela percebeu algo novo. Uma irritabilidade fina, discreta, que escorria para cada pequena coisa. Quando Lívia apareceu para agradecer de novo, Clara sorriu, mas por dentro a dor apertou. Quando viu outras colegas comentando como a Lívia nasceu pronta para essa vaga, ela engoliu em seco. E pela primeira vez, a fé que sempre sustentou seus dias balançou. Porque não era só uma promoção perdida, era um sentimento de que Deus estava calado, de que o céu estava passando tudo rápido demais para algumas pessoas e deixando ela para trás. No horário do almoço, Clara se trancou no banheiro por alguns minutos, só para respirar. Só para não chorar na frente de ninguém, só para tentar entender por que estava doendo tanto. E a pergunta voltou, mais amarga. Será que eu vou passar por um momento que nunca chega? Quando saiu da cabine, secou os olhos, reuniu forças e voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas a fenda já tinha sido aberta. E a tristeza silenciosa estava começando a ocupar cada espacinho dentro dela. Devagar, mas certeira. Nos dias que se seguiram, Clara continuou trabalhando. Chegava cedo, fazia tudo certinho, cumpria cada prazo, mantinha o sorriso educado que sempre foi sua marca. Por fora, tudo igual. Por dentro, tudo desmoronando devagar. O pior não era ver Lívia no novo cargo, ela realmente estava feliz por ela. O pior era o que aquilo acendia dentro de si. A sensação de não ser suficiente, de ser sempre quase, de nunca chegar no ponto onde a vida finalmente anda. E essa sensação começou a atravessar coisas mais profundas. No devocional da manhã, a leitura parecia distante, as palavras já não tocavam como antes. Ela anotava versículos, mas sem absorver. Orava, mas a própria voz soava vazia. Em uma madrugada, acordou sem motivo. A casa silenciosa, o bairro inteiro dormindo e ela ali, com o peito pesado demais para voltar ao sono. Sentou na cama, abraçando os próprios joelhos e pensou: Deus, onde eu estou errando? Não havia raiva, havia um cansaço espiritual, o tipo de cansaço que nasce quando a alma tenta ser forte por tempo demais. Ela passou mais alguns minutos ali, lutando contra o choro que insistia em vir, até que cedeu. E aquele choro era diferente, não era só tristeza, era um lamento. Uma dor que misturava trabalho, vida, expectativas, fé, identidade, tudo num nó só. Ela começou a sentir que a sua relação com Deus estava acinzentada, como se ele estivesse distante, mesmo que ela soubesse racionalmente que ele não estava. Mas o coração não entende de teologia quando está ferido. Nos cultos de domingo, Clara cantava, mas não sentia. Ouviu o pastor dizer que Deus não se esquece de ninguém, mas dentro dela algo respondeu. Mas e quando parece que ele esqueceu? E essa pergunta ficou ecoando.
ecoando enquanto ela dirigia, ecoando enquanto ela trabalhava, ecoando enquanto ela tentava dormir. Era estranho, Clara nunca duvidou da fidelidade de Deus, mas agora, por um fio, quase duvidava da fidelidade dele para ela. Era como se a fé estivesse ali, só que exausta, como se ainda houvesse luz, só que bem fraquinha, como se ela ainda cresce, mas estava cansada demais para segurar sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, Clara percebeu que não estava apenas decepcionada com o trabalho. Ela estava desesperadamente procurando o sentido e não estava encontrando. A semana passou arrastada. Clara seguia fazendo o que precisava, mas com aquela força mínima que a gente usa quando a vida parece pesada demais. Na quinta-feira à noite, ela quase não foi ao culto. Estava cansada, desanimada, e a ideia de encontrar pessoas, sorrir, conversar, fingir que estava bem, parecia distante demais da energia que ela tinha. Mas algo pequeno, quase imperceptível, empurrou ela para fora de casa. Ao chegar, sentou no fundo, silenciosa. Não queria chamar atenção. No final da mensagem, quando as luzes do templo ainda estavam baixas e o pessoal começava a se mover devagar, uma figura conhecida se aproximou em passos curtos. A pastora Helena. Uma mulher simples, olhar sempre manso, poucas palavras, mas cada uma delas sempre parecia vir com peso de eternidade. Ela se sentou ao lado de Clara sem dizer nada por alguns segundos, como quem respeita espaços interiores. Você está cansada. Ela disse, enfim. Sem pergunta, sem julgamento, apenas uma verdade. Clara engoliu em seco. Não respondeu, não precisava. A pastora continuou, às vezes. A alma fica tão barulhenta, Clara, que a gente confunde o silêncio de Deus com a ausência dele. Clara sentiu os olhos arderem. A pastora Helena olhou para frente como se estivesse falando com o altar, não com Clara. Mas, filha, Deus não precisa fazer barulho para continuar guiando você. Ele continua sendo Deus até quando você não sente nada. Clara fechou os olhos, deixando uma lágrima cair. A pastora colocou uma mão leve sobre a dela. Não tente entender tudo agora. Só continue vendo. Continue respirando. Continue abrindo o coração. Nem que seja 1 milímetro por dia. Você não precisa ter força hoje. Só precisa não desistir. Era pouco, mas era o que Clara conseguia ouvir. E pela primeira vez em muitos dias, não foi como se algo resolvesse, mas como se uma pequena rachadura se abrisse na parede escura que ela vinha carregando no peito. A pastora Helena se levantou e disse a última frase antes de ir atender outra pessoa. Clara, o deserto não é a ausência de Deus. Às vezes é exatamente onde ele sussurra diferente. E saiu. Clara ficou ali respirando, pela primeira vez, como quem sente o ar, alcançando lugares que estavam fechados. Um suspiro, um pequeno suspiro, nada grandioso, mas o suficiente para ela perceber que talvez, só talvez, o silêncio de Deus não fosse abandono, mas preparação. Clara saiu do trabalho mais cedo no dia seguinte. Cabeça pesada, o coração machucado e aquela mistura de vergonha e cansaço passando por dentro dela, como uma maré que nunca baixa. Sentia-se pequena, menos do que era, menos do que Deus dizia que ela era. O celular vibrou. Era a pastora Helena. Filha, pensei em você hoje, está tudo bem? Clara fechou os olhos. Por que justo hoje? Digitou sem pensar muito. Não tá, não mesmo. A pastora ligou na hora. Minha menina, respira comigo só um instante. Clara obedeceu, inspirou, expirou. E naquele sopro já sentiu um pedacinho da alma se rearrumar. Agora me diz, a pastora falou mansinha, porém firme, o que é que está te ferindo de verdade? Clara engoliu em seco. Eu fiquei para trás outra vez, pastora. A Lívia foi promovida e eu tô feliz por ela, mas dói demais. Eu me sinto presa, travada, esquecida. Ouvi de novo que não é o meu momento. Parece que Deus não me enxerga. Silêncio.
mas não daqueles que nos deixam sozinha, mas daqueles que acolhem. Clara, às vezes quando Deus parece em silêncio, Ele está nos ensinando a ouvir o que realmente importa. Clara apertou os olhos, sentindo as lágrimas escorrer sem permissão. Mas eu estou cansada, ela murmurou. Eu sei, filha. Eu não vou te pedir para fingir que não dói. A espera tem espinhos mesmo, mas presta atenção no que eu vou dizer. Quando Deus adia, Ele não está negando. Ele está alinhando. Aquela frase entrou nela como um confronto. E mais uma coisa, Clara, a pastora continuou. Às vezes Deus permite que você veja alguém passando na sua frente para curar em você aquilo que impediria sua própria promoção no futuro. Clara ficou sem ar por um segundo. Não era a repreensão, era a revelação. Filha, você não está atrasada. Você está sendo trabalhada e preparação para quem está cansado se parece com abandono, mas não é. A voz da pastora amaciou ainda mais. Caminhe com ternura. Deus está mais perto do que você sente. E quando chegar o seu momento, ninguém vai precisar te explicar, você vai saber. E ninguém vai conseguir impedir. Clara inspirou fundo. Ela não tinha respostas, mas parecia que tinha um espaço dentro dela. Obrigada, pastora. Vá em paz, minha menina. Deus está plantando algo profundo em você. Clara encerrou a ligação olhando para o céu nublado. E pela primeira vez em dias acreditou que talvez Deus ainda estivesse escrevendo algo para ela. Nos dias seguintes, nada em Clara mudou o suficiente para que alguém percebesse de fora. Mas por dentro havia um movimento novo, quase secreto. Era como se aquela frase da pastora, a pressa te cansa, mas o tempo de Deus te prepara, tivesse ficado ecoando em algum lugar fundo, onde só o Espírito alcança. E mesmo sem entender completamente, Clara começou a fazer pequenas escolhas. No trabalho, ela ainda sentia o incômodo quando via Lívia atravessando o corredor com confiança, falando sobre a nossa função. Doía. Mas dessa vez Clara não fugiu do sentimento. Respirava fundo, reconhecia a dor e repetia para si mesma: eu posso sentir isso. E ainda assim confiar. Na terça-feira, enquanto revisava um relatório, percebeu que seu coração estava acelerado. Antes, isso significaria abrir o Instagram e se comparar até se perder. Mas naquele dia ela fechou a aba do navegador, esticou o pescoço, tomou água e voltou para o arquivo. Parecia pouco, mas era uma vitória. No almoço recebeu uma mensagem de um grupo da igreja pedindo ajuda para organizar uma reunião simples. Clara, que andava dizendo não para tudo, com medo de se expor, respirou e respondeu: posso ajudar sim. A mensagem foi curta, mas seu coração reagiu como se tivesse dado um passo enorme. Ao chegar em casa, preparou um jantar rápido enquanto a comida esquentava. Abriu um caderno que não usava há meses. Em uma página limpa, ela escreveu: Senhor, eu não entendo o caminho, mas estou escolhendo não desistir. As palavras não eram grandiosas, mas eram sinceras. E pela primeira vez em muito tempo, Clara deitou com a sensação de que Deus ainda estava construindo algo. Não era entusiasmo nem euforia, era paz, daquelas que chegam devagar, como quem toca a porta com delicadeza. Ela não tinha respostas, não tinha direção clara, não tinha certidões de que algo grande viria. Mas tinha um fio, e agora ela estava aprendendo a segurar nele. A virada ainda não tinha chegado, mas o coração dela já começou a mudar de postura. Aquela semana terminou como começou, simples, nada extraordinário aconteceu do lado de fora. Mas no final de tarde nublado, Clara saiu do trabalho um pouco mais tarde que o habitual. O prédio estava quase vazio, o corredor estava silencioso. Ela caminhou com passos lentos, pensando em como, mesmo sem grandes acontecimentos, tinha sobrevivido a dias que antes a derrubariam. Quando chegou na porta, encontrou a pastora Helena encostada no corrimão. Não era coincidência, nunca era. A pastora sorriu de leve, como quem enxerga mais do que diz. Veio na hora certa, filha.
Clara, cansada, soltou um meio sorriso. Nem parece. Nada mudou, eu continuo no mesmo lugar. A pastora inclinou a cabeça. Nada mudou aqui, disse apontando para a empresa. Mas eu sei que muita coisa mudou aí dentro. Clara baixou os olhos, sentiu a verdade tocar sem pressa. Eu ainda me sinto tão devagar, Clara confessou. Helena respirou fundo como quem prepara o tipo de verdade que cura. Devagar não é fracasso, Clara. Às vezes, filha, Deus só te pede uma coisa, espera no Senhor e guarda o seu caminho. Em outras palavras, continue andando, mesmo quando nada parece andar. Clara engoliu em seco. Era exatamente isso que ela tinha feito sem perceber. Deus não te deixa parada, continuou a pastora. Ele só te tira da pressa que te faria cair. As palavras bateram com força mansa, como o vento que limpa nos olhos. Naquele instante, Clara lembrou das pequenas escolhas da semana, do sim tímido para ajudar na igreja, do relatório que finalizou sem se comparar, do caderno no qual escreveu só 2 linhas, da paz miúda que sentiu naquela quarta-feira à noite. Pequenas coisas, dias comuns, mas que agora, vistos de longe, eram um avanço silencioso, um avanço profundo, um avanço real. Deus trabalha no que você não vê, disse a pastora, pousando a mão no ombro dela. Não subestime o que Deus constrói nos bastidores. Clara fechou os olhos por um instante. E pela primeira vez em muito tempo sentiu descanso. Não triunfo, não vitória, apenas descanso. Uma certeza suave de que Deus não tinha esquecido dela, nem da sua vida, nem do seu propósito, nem do seu tempo. Quando abriu os olhos, a pastora já caminhava para fora do prédio, deixando somente a frase que ecoaria pela noite. As maiores viradas de Deus costumam chegar em dias que parecem iguais. Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de vida. Caminhou até o seu carro com a sensação de que, mesmo que nada extraordinário tivesse acontecido, algo profundo se alinhou. Ela ainda estava no mesmo cargo, ainda estava no mesmo setor, ainda estava no mesmo ritmo, mas agora guardava o caminho e esperava no Senhor, não por falta de opção, mas por saber no fundo que a mão do Senhor trabalha até quando o céu parece imóvel. E isso já era um avanço. Muito obrigada por ter ouvido essa história até aqui, por ter acompanhado mais um episódio, e que essa verdade ela possa chegar ao seu coração assim como chegou ao meu coração. Às vezes os caminhos do Senhor não fazem sentido. Às vezes parece que a nossa vida entra num rumo de marasmo, como se nada estivesse acontecendo, como se nós estivéssemos estagnados, como se tivéssemos sido esquecidos pelo Senhor. Mas às vezes o Senhor tem feito no invisível o que nós não conseguiríamos fazer no visível. Às vezes o Senhor tem trabalhado na minha e na sua vida, independente do que nós vemos ou do que nós pensamos. E que essa verdade possa confortar o seu coração. O Senhor tem trabalhado por você. Então respire fundo mais uma vez. Relaxe o seu corpo. Se ainda não curtiu, curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E que o Senhor possa restaurar o propósito dele na sua vida enquanto você dorme. Uma boa noite e até o nosso próximo vídeo.